Alguém que fala demais, talvez um colega de trabalho irritante, ou um pai enfermo que precisa de cuidados muito constantes, um membro da igreja que só reclama, um trabalho desagradável de ser feito ou uma doença crônica. Nós podemos ser tentados a chamar todas essas coisas desagradáveis, difíceis, de minha cruz para carregar. Só que nós não devemos fazer isso. Quando Jesus fala sobre carregar a nossa cruz, ele pretende significar algo totalmente diferente do que a gente geralmente imagina dessa frase. Só que não são simplesmente os resmungões cansados das dificuldades desse mundo que entendem essa frase errada. Até os zelosos benfeitores também podem interpretar mal esse tipo de ditado. Há muitos que se empurram com cara de tédio em direção à sua esperança de redenção, imaginando que podem fazer isso se ao menos se esforçarem um pouco mais e sofrerem um pouco mais. Estranhamente, essas palavras de Jesus os inspiram a um esforço ainda maior. Eles ouvem um chamado para assumir sua cruz e tentam convocar todos os seus poderes de auto-resignação, de disciplina estética, para fazer uma grande exibição. Só que esse tipo de pessoa gosta de se sentir desafiada pelas palavras de Jesus, porque no fundo eles sentem que podem estar à altura do desafio de sofrer bastante carregando a cruz. Só que isso também é um mal-entendido sobre carregar a nossa cruz. Jesus, ele não nos quer simplesmente determinados e resolutos na disciplina moral. Ele nos quer mortos. É isso que Jesus está dizendo. Em Lucas, no capítulo 14, Jesus se volta para as multidões e lhe diz: quem não carrega a sua cruz e vem até mim, não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas 14, verso 27. Quando Jesus fala de nossa cruz para carregarmos, ele não se refere ao inconveniente ou ao peso da coisa. Se o homem do primeiro século se encontrasse carregando a sua própria cruz, seu peso seria o menor das preocupações. O problema real é para onde ele está se dirigindo. Essa é toda a questão. A qualquer minuto, as posições vão ser invertidas. E o homem que carrega a cruz vai ser agora o homem sobre a cruz. Se você visse alguém carregando a sua cruz, você sabia instantaneamente que essa pessoa estava a caminho da morte. A morte dessa pessoa era um fato consumado, era só uma questão de tempo. Se você já assistiu o famoso filme A Espera de um Milagre, você deve ter uma noção disso nos tempos mais modernos. Quando Percy, o carcereiro, leva John Coffey ao corredor da morte, ele grita repetidamente: temos um homem morto andando aqui. Essa é exatamente a condição de um homem carregando a sua cruz. Jesus não está se referindo a um fardo desconfortável ou alguma situação irritante, uma pessoa que te tira do sério. E ele não está traçando um caminho árduo para a nossa vida. Ele está falando da nossa sentença de morte. E ele exige que nós já nos consideremos mortos. Ele fecha essa questão com duas ilustrações, nos versos 28 e 32. Ele diz que ninguém constrói uma torre e ninguém vai à guerra sem antes calcular o custo dessas ações. E se não tivermos forças para completar o trabalho, a gente deve encarar esse fato e sermos honestos conosco mesmos. Este comando para assumir a nossa cruz não é a nossa oportunidade de provar o quanto nós somos fortes. É a nossa deixa para nos rendermos diante de Cristo. Mas quando nos rendemos, algo maravilhoso acontece. Cristo mata o nosso antigo eu e nos dá a sua paz e a sua vida. Deixa-me explicar isso só mais um pouco. No capítulo 10 de Marcos, Tiago e João, os apóstolos, eles ficam entusiasmados com a vinda do reino de Cristo. E eles se aproximam de Jesus para pedir posições de destaque nesse novo governo que vai acontecer. Eles querem ser funcionários de alto escalão no novo gabinete. E aí Jesus responde: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês, por acaso, podem beber do cálice que eu bebo? Será que vocês podem ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Jesus aqui, claro, está se referindo ao sofrimento da cruz. Ele deixa claro que o caminho para a glória é justamente através do sofrimento. E aí ele pergunta aos seus discípulos se eles podem fazer o que ele vai fazer. Será que eles podem, de fato, suportar a cruz? É claro que ele espera que a resposta seja: não, não podemos. Só que ao invés disso, eles dizem: claro, nós podemos. E aí Jesus disse: de fato, vocês vão beber do cálice que eu bebo. E vocês vão ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Só que sentar-se à minha mão direita ou à minha mão esquerda não é meu para dar, é do meu Pai que está nos céus. Eles não podem beber do cálice no sentido definitivo de Cristo. Só que no outro sentido, eles de fato beberão. No sentido definitivo, eles não podem carregar a cruz de Cristo. Não da maneira que Cristo a carrega,
Mas em outro sentido, é exatamente isso que eles devem fazer. Se alguém pensa que pode carregar a cruz como Cristo, é tão insensato, tão tolo quanto Tiago e João. Mas em outro sentido, todo cristão deve e vai carregar a sua própria cruz. Só que como é que isso funciona? E Paulo coloca isso brilhantemente em Gálatas 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na minha carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E esse se entregou, obviamente, é a cruz. Observe aqui como para Paulo a cruz aconteceu com ele. É esse fato consumado que nós temos considerado aqui nessa reflexão. Houve uma rendição a Cristo e agora Paulo está morto. E como é que ele fez isso? Será que ele invocou todos os seus poderes religiosos para essa árdua tarefa de abnegação? Não. A própria cruz de Jesus foi aquilo que matou Paulo. Ele foi crucificado com Jesus. Você vê que a cruz de Paulo não foi uma precursora da cruz de Cristo, nem uma vingança, uma retaliação pela cruz de Cristo. A cruz de Paulo foi realizada pela cruz de Cristo. Jesus tinha livrado Paulo de todos os seus pequenos projetos e planos de salvação própria. E tinha colocado toda essa lamentável bagunça para morrer naquela cruz. Paulo não vive mais. Ele é um homem morto caminhando. Só que isso é uma coisa boa, porque o velho Paulo não precisava apenas corrigir, ou castigar, ou desafiar, ou coagir. Ele precisava morrer. No entanto, na cruz de Cristo, isso é feito. Agora o novo Paulo carrega sua cruz, não como um fardo, mas como um sinal libertador da sua morte para o velho eu. Que maravilha é estar morto nesse sentido. Quão libertador é deixar de confiar em mim mesmo como fonte de vida e, em vez disso, confiar no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É fascinante continuar lendo essa ideia no Evangelho de Lucas. Seguindo esse ensinamento sobre a entrega total de si mesmo e o carregar a cruz, o que nós lemos? Nós podemos esperar que as multidões desapareçam, restando apenas alguns poucos seguidores devotos. Só que ocorre exatamente o oposto. Lucas diz que então se aproximaram dele todos os publicanos e pecadores para poder ouvi-lo. Só que os fariseus e os escribas apenas murmuravam. Está lá em Lucas 15, versos 1 e 2. A rendição à cruz de Cristo não é uma mensagem para uma elite espiritual resignada que acha que o único refúgio para a sua vida, a única salvação, é uma resolução da própria carne, é um esforço moral resoluto mesmo diante das dificuldades. Não, essa mensagem da cruz é o único refúgio para os publicanos e pecadores. Não tome a sua cruz como um sinal da sua piedade autocentrada no seu próprio esforço moral. Tome sua cruz porque você não pode construir uma vida cristã para si mesmo. Somente Cristo pode. Mas considere a morte dele como a sua morte e fique alegre com isso, porque você é um homem ou uma mulher morta, caminhando. E como diz Paulo, quanto a mim, que Deus me livre de gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.